Olá pessoal! Bom, nessa segunda etapa, com o projeto já criado e com o driver do MySQL já inserido no class path do projeto, ou seja, as classes todas vão poder ter acesso a esse driver caso desejarem, nós agora temos que criar o package e a classe para conter o acesso ao banco de dados, em particular o nosso MySQL instalado localmente. Nessa divisão Source Package, eu vou pedir para criar um novo package, então clico no botão direito, tem a opção New e depois o Java Package. Eu vou chamar esse package somente com o nome do projeto, IntroDB acesso. Idealmente o package deve representar uma sequência que não seja reproduzível, que evite choque de nomes entre packages diferentes. Se o teu package for usado em outros projetos, se você usar packages em outros projetos, em geral, vocês vão ver packages com o inverso do nome DNS da empresa ou instituição. No nosso caso aqui, isso seria br.edu.tfpr.ct.dainf e mais uma série de nomes aqui dentro. Não é o caso nosso de fazer tanta interação assim, então vamos manter simples, mas lembrem que vocês podem ver isso e que isso pode acontecer. Dentro do package, então, vou criar uma classe, novamente botão direita New e o Java Class, e a classe vai ser chamada de consulta1. Você pode criar o package também quando você criar o nome da classe, é um atalho para isso, não tem problema usar ou um ou outro. Dentro da classe aqui, deixa eu só minimizar esses blocos para deixar um pouco mais simples. Nós vamos usar um package que não é o package default do Java. O Java sempre importa por padrão o java.lang, que tem todas as classes básicas, como a classe string, classe math e outras. Nós vamos precisar de classes adicionais que estão no package java.sql. Então aqui a gente importa o java.sql para esse código em particular. Em geral, vocês vão ver também que nós importamos classe por classe. Então nós deveríamos importar, ter uma linha para import de cada uma das classes que está dentro do nosso código. Qual o problema em não fazer isso? Para esse código em particular não há nenhum, até porque quando você coloca o import javasql.asterisco, não é que você importe todo o package para o seu código ou para o seu bytecode ou para o que for. Ele só vai permitir que você use dentro do seu código as classes que estão nesse package. Em geral, você coloca importação de classe por classe para evitar conflitos de nomes com outros packages que porventura tenham classes com o mesmo nome. Não vai ser o caso aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês como essa otimização também é feita. Dentro da public class consulta1, eu vou colocar o nosso método main, que é o public static void main. A gente pode usar o psvm e a tecla tab, que é um atalho aqui dentro do NetBeans. O NetBeans, o Eclipse, as IDEs do JetBrains, todas têm atalhos do teclado que acabam sendo bem mais simples para você usar com mais calma. E aqui dentro eu vou ter uma série de operações que lançam exceções. Inicialmente eu vou tratar essas exceções da maneira mais simples possível, que é fazendo com que o método main lance as exceções para o sistema operacional, o que significa que qualquer erro que aconteça vai acabar tendo um problema o programa vai simplesmente parar, vai retornar o controle para o sistema operacional. Mas eu vou usar isso daqui para tornar um pouco mais simples o código, então eu digo que o método main pode lançar uma exception. Então todas as exceções que podem ocorrer aqui dentro já estão cobertas por isso. A exception é a herança da classe Trouble, que contém todas as exceções que podem ser tratadas dentro do programa. A primeira coisa a fazer aqui é carregar o driver do banco de dados, no nosso caso o MySQL. O carregamento desse driver é feito por uma classe chamada class, que controla uma série de coisas dentro do sistema em relação a como é que você gerencia as outras classes que estão funcionando. E dentro da classe class nós temos um método chamado forName, que carrega uma classe para a memória sem necessariamente instanciá-la. Na realidade, cada vez que você faz uma instância de uma classe, cada vez que você faz um new numa classe, você tem que carregar ela para a memória, obviamente. O class.forName carrega a classe para a memória sem criar uma instância dela, só deixa o código e os métodos disponíveis para isso. O nome da classe, e aqui entre aspas, nós temos que colocar o nome da classe em particular. O nome da classe do driver JDBC que você está usando está dentro da documentação do seu driver, e consultando lá a documentação do MySQL, vocês vão perceber que é o com.mysql.cj, nessa versão mais nova, .jdbc.driver. Esse aqui é o nome do driver do MySQL para Java, do JConnector que ele tem. Connector JB, na verdade.
Se eu passar dessa linha, eu consegui carregar o driver do MySQL. Se por acaso o driver não for encontrado, isso provavelmente significa que você não importou esse package aqui de forma adequada. E o driver não está lá, ele vai reclamar que a classe não foi encontrada e você tem uma exceção que é crítica o suficiente para o programa parar. Se você conseguir fazer isso, então você pode começar a fazer a conexão. Iniciar conexão com o banco de dados, com o servidor. A conexão ela vai ser armazenada no objeto da classe connection do JDBC. Eu vou chamar essa connection de con aqui. E a conexão ela é gerenciada por um método da classe driverManager, que é a classe que mantém o controle, que gerencia todos os drivers carregados em memória, porque é provável que você tenha, não é impossível que você tenha, aliás, programas que acessam mais de um banco de dados. Então, um programa que conecta em um banco de dados Oracle para depois gravar dados, ler dados do Oracle e gravar dados do MySQL. Ou carrega de um Postgres para processar e depois gravar num outro banco de dados qualquer. Então, não é incomum que você tenha mais de um driver carregado em memória ao mesmo tempo. Por isso que o Driver Manager gerencia todos os drivers que estão em memória. E o Driver Manager tem um método chamado getConnection, que é um getter, um método que te traz a conexão baseado nos parâmetros que você passa para ela. Tem várias possibilidades de parâmetros. A que nós vamos escolher aqui, a sobrecarga que a gente vai escolher, é a sobrecarga com 3 strings, que é a URL para o banco de dados, o usuário e a senha. A URL para o banco de dados, que significa a localização dele, e dentro dele, provavelmente, qual o banco que você vai escolher, qual o esquema que você está escolhendo, e as credenciais para você conectar ao banco, que nós vamos passar de forma direta aqui dentro, mas nós temos inúmeras maneiras, ou não inúmeras, mas várias maneiras de passar as credenciais para o banco de dados. E esse método de passar o usuário e senha é um dos métodos mais simples, mas você pode passar credenciais X509, pode passar certificados e demais outras possibilidades que o seu banco de dados em particular permite. No caso aqui do MySQL, a URL do banco, a URL do JDBC sempre, ou geralmente começa por um JDBC, e dois pontos, o dialeto que a gente está falando aqui. Esse banco é um banco MySQL, então o dialeto é MySQL. Depois dois pontos barra e a localização, a identificação do servidor para qual você está conectando. Pode ser um endereço IP, um nome DNS ou um nome que a máquina consiga resolver em um endereço que chega ao seu servidor. No nosso caso, o localhost vai ser mais que o suficiente. Em geral, depois disso, na URL, você vai ter o banco de dados que você coloca em particular. Porque vocês lembram que nós fizemos um create database, no caso um create schema, lá dentro do MySQL Workbench, para criar um banco de dados onde nós organizamos as tabelas. As tabelas são organizadas dentro de um banco de dados. Nesse caso aqui vai ser o banco University. University, é isso que está colocado ali dentro. E eu tenho o usuário, é o usuário aula. E a senha é aquela senha super segura, que é usada só em aulas, obviamente. 1, 2, 3, 4. Uma alta entropia. Super seguro, que é uma ironia, mas infelizmente razoavelmente comum no mundo real. Então, o que eu fiz aqui foi passar 3 informações: a URL do banco e a credencial, que é usuário e senha. A URL do banco é o local onde está o servidor e o servidor do banco de dados e o banco em particular lá dentro, o conjunto de tabelas em particular que está ali dentro. Se eu passar dessa linha, eu tenho uma conexão feita. Caso contrário, eu vou lançar uma exceção e essa exceção vai ser pode ser tratada com os códigos de erro que o banco de dados me retornar. Na documentação do teu banco de dados você vai achar em particular todas ou espera-se que você ache na documentação do banco de dados as identificações de todos os erros, de forma que você possa, de alguma forma, arrumar isso daqui. E alguns bancos de dados têm códigos de erros mais específicos, outros têm códigos de erros mais gerais. Então, um código de erro em sua query é genérico demais, mas alguns bancos têm códigos bem específicos, dizendo a coluna tal está sendo usada de modo errado por isso, por aquilo. É evidente que essa é a diferença entre um banco e outro, é por isso que escolhe um banco e não outro.
Uma vez que eu tenho a conexão, eu tenho que criar um statement, que dentro do JDBC e dentro de vários bancos de dados é uma linha de execução, como se fosse uma thread dentro da sua conexão com o banco de dados. Um banco de dados, um servidor de banco de dados geralmente consegue fazer bem mais de uma operação ao mesmo tempo, afinal de contas é para isso que ele é multiusuário, dessa forma que eles se tornaram assim, tão essenciais para o dia a dia. Já que ele consegue fazer isso, mais de uma operação ao mesmo tempo, boa parte dos bancos de dados faz isso dentro da própria conexão. Então, uma conexão pode lançar vários comandos em paralelo. O que é bastante interessante porque nossas linguagens são em geral multithread. Então, você pode lançar uma thread do seu programa fazendo uma consulta, enquanto outra thread faz outra consulta. E isso talvez não deixe o seu programa mais lento, porque, bem na verdade, quem está trabalhando, boa parte das vezes, é o servidor de banco de dados. Você lança várias consultas em paralelo e o servidor resolve todas elas em paralelo e você recebe o resultado delas em seguida e pode otimizar bastante o seu processamento. Lembrando que o banco de dados é feito para executar, é feito para ter muito throughput, ou seja, ele consegue executar muitas tarefas em paralelo, ele é projetado dessa forma. E o seu código daí pode trabalhar dessa forma, de forma adequada. Então, eu tenho que criar uma linha de execução dentro da minha conexão e aqui dentro do JDBC isso é chamado de um statement. Então eu vou criar um statement. E vou colocar isso daqui dentro de um objeto da classe statement, chamado de STMT. E isso daqui é criado a partir da connection com o método createStatement. Percebam que tem algumas outras sobrecargas para outros tipos de statements, tem callable statement, prepared statement e coisas assim. Mas nós vamos criar um statement convencional, que é só uma linha de execução dentro do código. Assim que você cria um statement, então você já pode começar a executar dois tipos de operação, na realidade são três métodos que podem ser colocados, porque você tem a possibilidade de rodar uma query com o método executeQuery, um insert, um delete, um update com o método do executeUpdate, que seria executar qualquer coisa que altere o banco de dados, e algum comando como um DML, por exemplo, um createTable, createIndex, usando somente o execute. Estão lembrados lá do JDBC, da documentação do JDBC, o executeQuery retorna um conjunto de registros, um dataset para você manipular, o executeUpdate retorna só um inteiro longo na realidade, para dizer quantos registros foram alterados por aquele comando, e o execute retorna um void, que ele só vai executar uma certa operação, como um createTable, e o createTable, para criar uma tabela, você não retorna nada, você só tem uma operação com sucesso e uma operação com erro. Vamos executar aqui uma query, então. Executar query. E eu vou colocar o resultado dessa query em um objeto da classe resultSet. Vou chamar isso aqui de rs. Esse objeto resultSet ele é a representação local de um cursor. Quando você executa a query, uma consulta, um select, essa consulta fica executada e cacheada lá no servidor. Não há necessidade de você transmitir toda a query para o cliente assim que ele executa isso. Se a query for muito pequena, isso não tem nenhum problema. Mas se a tua query retornar 20 mil registros, transferir previamente isso para o cliente, enquanto o cliente não pedir isso especificamente, pode ser contraproducente, pode ser pouco eficiente. Então, bem, na verdade, esse RS aqui funciona mais ou menos como um ponteiro para uma estrutura que está rodando em memória lá no servidor, que é o que a gente chama em banco de dados de um cursor. E você pode daí manipular esse RS executando métodos do lado de cá, no cliente, como navegar pelo cursor, né? Next, um previous, um last, mas tendo a ilusão de que está avançando com os dados locais, mas lembre que o driver está trocando informações e comunicando informações com o servidor todo o tempo. Então aqui eu tenho o meu STMT, que é quem vai gerar isso daqui, e tem os métodos execute. O execute que eu vou escolher vai ser o execute query, que tem uma string como parâmetro, e nessa string é onde eu vou colocar os dados todos, a minha consulta toda, o meu comando SQL inteiro. Nesse caso aqui, eu vou dar um select, asterisco, from instructor, que é a tabela de professores lá dentro. Perceba que esse select é um select extremamente simples, aliás, nem tão aconselhável assim, porque bem na verdade eu tô colocando um asterisco ali, eu não cito todos os campos, eu digo para vir, porque todos os campos vêm. Não tem nenhum order by, não tem nenhum where, não tem filtro, não tem nenhuma outra opção.
Se eu passar isso daqui, ele conseguiu executar essa consulta. Isso quer dizer que a consulta não tem erro, então ele executou. Não necessariamente quer dizer que a consulta tem dados, né? Você pode fazer uma consulta que não tem erro nenhum, mas o filtro que você pediu, por exemplo, lá no where, não resulta em nenhum registro. Então, o que você tem que fazer agora, e o que nós vamos fazer, é percorrer esse cursor, percorrer o resultado, percorrer o result set, e daí printar, mostrar na tela os valores que eles colocam aqui. Para percorrer isso daqui, eu posso usar os métodos de movimentação que tem dentro do result set. E o result set tem 4 métodos básicos de movimento. Tem o método next, que está aqui, o método previous, o next ele avança um registro, o previous ele retorna um registro, o método first, que está aqui, ele vai para o primeiro registro válido do result set, e o método last vai para o último registro do result set. Todos esses métodos retornam um boolean, vocês perceberam ali que ele mostra na própria descrição. Ele retorna um boolean porque ele vai retornar true se ele conseguir executar a operação e false caso contrário. Se você já está no último registro e pede um next, não tem como você ir para o próximo depois do último. Se você já está no primeiro registro e dá um before, não tem como você vir para o anterior, previous, perdão, não tem como vir para o anterior do primeiro registro. Então ele vai dar um false para você. O first e o last geralmente conseguem funcionar se o result set tem algum registro lá dentro. Porque existe a possibilidade do result set não ter registro nenhum. Então, esses 4 métodos, nesse caso, vão retornar false. Se eu quiser ir para o próximo, eu vou executar o next, e ele vai retornar true se eu conseguir ir para o próximo e false se caso contrário. Assim que você executa uma query, o result set ou o cursor lá no servidor, ele não está no primeiro ainda, ele está na posição que é chamada before first, que inclusive tem um método para ir para ela no result set. No before first ele está antes de qualquer registro. Assim que você dá o next, ele vai para o primeiro registro. Você dá um próximo next, ele vai para o segundo. E então, no próximo para o terceiro, e para o quarto, e assim por diante. Até ele chegar ao último, quando você está no último registro, você dá um next, ele não tem mais para onde ir, então ele retorna um false para você. Como a nossa intenção é percorrer somente esses registros todos e mostrar as informações, eu vou colocar isso daqui dentro de um laço while. E dentro do while eu vou acessar os dados que estão dentro do meu result set. O result set ele vai andando registro por registro. Se vocês estão lembrados das tabelas instructor, aliás, a gente não precisa lembrar, a gente pode dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Workbench, do MySQL Workbench. Vou me conectar no mesmo usuário, que é o aula, e eu tenho aqui o banco University. Deixa eu fechar aqui as queries. Eu tenho uma query aqui justamente do instructor. Eu vou colocar aquela mesma query ali, select asterisco from instructor, ponto e vírgula. E ele me retorna esses dados. Percebo que lá no Java eu não preciso colocar o ponto e vírgula no final. Em alguns dos clientes gráficos de banco de dados também não precisa. Mas enfim, eu tenho 4 colunas aqui. Coluna ID, o name, depth name, salary. São as 4 colunas que tem na tabela instructor. Cada vez que eu vou para um registro que dou next, então eu estaria no before first, eu dou next e venho para o primeiro registro. Eu dou mais o next, venho para o segundo, e venho para o terceiro, e venho para o quarto. Quando eu estou em um registro em particular, eu posso ver os 4 campos que fazem parte do registro. O result set, o RS, tem um método chamado get, que permite que eu busque cada um dos campos do registro, ou passando o nome do campo, ou passando o número dele quando ele está citado na query. Ou mesmo quando você tenta buscar isso pela ordem natural. Vou acabar pegando o nome que é um pouco mais fácil. Essas buscas todas, deixa eu voltar para o NetBeans, ele funciona no registro da corrente. Na primeira execução desse while aqui, eu saio do before first e vou para o primeiro registro. Então, qualquer método, que são os métodos get aqui do RS, vão se referenciar aos dados do primeiro registro. Quando eu rodo de novo next, eu estou no segundo registro. Então, todos os gets se referenciam ao segundo registro e assim por diante. Eu sempre vou buscar os dados do registro onde eu estou. Se eu executar um next, um first, um last, um previous, então eu vou mover o registro. Enquanto não fizer isso, eu estou parado no registro particular. Na primeira execução, no primeiro registro.
Nós temos gets para basicamente todos os tipos, então tem get long, tem get int, tem get date, porque campo data é um campo importante em bancos de dados, get double já está colocado ali, várias coisas, e um get string, que busca um campo em particular como uma string. O ponto interessante do getString é que ele pode buscar um campo que seja de outro tipo e converter em string. Você não vai poder usar isso dentro de um cálculo, por exemplo, né? Mas pelo menos pode mostrar na tela de alguma forma. O campo que eu quero em particular é o campo name, então eu posso dizer, olha, eu quero o campo name como se fosse uma string do registro corrente. O que eu quero fazer é mostrar na tela, então system.out.println desse campo, ponto e vírgula. O que esse código vai fazer vai ser passar por todos os registros mostrando o nome daquele professor, daquele instructor em particular, do registro que ele está. Da ordem natural dos registros ou da ordem que o banco de dados está servindo esse registro para você naquele momento. Em quase todos os bancos de dados, o banco de dados não assume um compromisso de manter a mesma ordem sempre o tempo todo. Ele pode fazer, e faz isso boa parte das vezes, né? Ele te mostra os registros na ordem natural, que seria a ordem que eles foram inseridos. Mas o banco não assume esse compromisso porque isso pode variar drasticamente por operações de sorte que você faz no banco de dados, por updates que você faça ou coisas assim. Então, a única maneira de ter certeza da ordem é com order by. Essa é a única maneira que é a prova de falhas de ter isso acontecendo. Muito bem. Última coisa a fazer depois de executar a operação, nesse momento aqui eu só queria listar os nomes, então já fiz o que eu queria fazer, é fechar a conexão. Então, minha connection chama-se com, eu tenho o método close aqui, e eu encerro ela. Assim como arquivos, é sempre bom você fechar tudo que você abre, né? Assim como mamãe já me dizia, né? Feche tudo que você abre, todas as portas, as gavetas e todo o resto. Então é muito bom que você feche as conexões. Nesse nosso caso aqui, como é só uma consulta, não vai alterar dado nenhum no banco de dados, se você encerrar o programa sem fechar a conexão, o que vai acontecer que todas as classes Java podem ter um método finalize, porque é um método que faz parte do Java, da classe Object em Java. Então, eventualmente, um timeout vai acabar encerrando a conexão. Isso vai talvez tenha uma certa penalidade para o servidor, porque ele vai ter que esperar um pouco mais de tempo até ter certeza que o cliente realmente saiu, né? Até dar o timeout. Por outro lado, se você tiver operações de alteração, então o close passa a ser mais razoável, passa a ser mais seguro. De uma forma ou de outra, sempre coloque no close, não tem motivo nenhum para não fazer isso. Eu vou dar o run 5, ver se ele funciona. E ele conseguiu mostrar para mim todos os nomes aqui, tem todos os, são 10 ou 11 professores lá dentro, na ordem original deles. Só lembrando, carregar o driver do banco de dados, estabelecer a conexão com ele passando o local e qual que é o banco e as credenciais que você tem, criar um statement que é uma linha de execução, se você quiser executar somente uma consulta, tem que criar pelo menos um statement, executar a consulta com execute query em cima do statement e retornar essa consulta no objeto da classe resultSet, que vai conter todos os registros. Por mais que ele não tenha todos eles cacheados aqui, na execução ele vai transferir página a página. Isso tem muitas variações para tentar obter o máximo desempenho do servidor. Mas ele vai transferir e você pode percorrer usando os métodos de localização, que é o next, previous, last, first. Daí, cada vez que você está em um registro, você pode dar um get de um campo em particular, passando o nome ou o número dele e, finalmente, encerrar a conexão. Ok? Obrigado, então. Depois a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de variações em cima dessa classe em particular.